Fala, Lelupe! Tamo aí! Painel lotado, gente boa. Você viu só quanta informação gostosa que a gente está compartilhando hoje aqui, né, Luiz? Nem fale. Estamos entrando no terceiro painel e nós já tivemos 2 ótimas experiências aqui no Auditório Azul e teremos agora a terceira. Sim! E o tema que, cara, sou eu. Sou eu. Tema da palestra agora, cara... Empresas do século XX, pessoas do século XXI. Eu acho que houve uma inversão. Não? No seu caso. Não, eu estava tão feliz que eu estava me colocando já assim com as pessoas do século XXI. Né? Eu brinco com meus alunos assim, cara, eu nasci no milênio passado, fui educado no século passado e estou dando aula para uma geração agora, estou meio, né? Tô Sabe bem, aquela tô bem. expressão sem comentários? Sem comentários? Não comentar isso aqui agora. Deixa para lá, né? Nosso convidado desse terceiro painel é o Gil Giardelli. Gil é um estudioso de inovação e economia digital, com 22 anos de experiência. Escritor, difusor de conceitos e atividades ligadas à sociedade em rede, inovação radical, colaboração humana, economia criativa e estudos do futuro. É apresentador do programa O Imponderável na rede Record News, exibido todos os sábados às 20h30. Gil, por favor. Aqui tem o passador. Obrigado, o microfone. Posso usar o seu? Por favor. Deixa eu complementar. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, pela PP. Muito bacana encontrar pessoas que me... Enfim, ele não é tão... Tem tanta diferença de idade para mim, mas me influenciou muito, toledana, me ajudava muito ali na minha primeira agência que eu participei, a Gray, e a gente nunca se esquece quem nos deu a mão, mesmo você sendo lá em cima, eu ali começando. Então, e aí você está hoje aqui ajudando uma nova geração. Obrigado, Toledano. Obrigado, APP, em nome de todos, né, meu querido professor, temos professores aqui. Eu vou falar das empresas do século XX, das pessoas do século XXI, mas também vou trazer um pouquinho do Pensando o Impensável, um trabalho que eu fiz durante a pandemia, né? E nós estamos vivendo o escândalo da razão, nós temos que combater a progressofobia, e o mundo está muito melhor do que qualquer época da história, só que, ao mesmo tempo, a gente está revelando os problemas que temos e resolvendo eles. E muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, na APP, porque existe o outro lado dessa inovação chamado a paixão pela ignorância, onde bilhões de pessoas, mesmo tendo acesso, optaram por não saber. E aí pessoas, especialmente os estudantes que estão se dedicando a estar aqui, posso ter certeza que o futuro de vocês será brilhante nesse novo mundo. Eu sou um roboticista, trabalho com robôs, sou um eticista, e no laboratório aqui perto temos 12 tipos de robôs, e nós estudamos o impacto da inteligência artificial em todas as indústrias. E aí o que eu trago para vocês hoje é esse conceito de um mundo que nós estamos unindo artes, ciências, tecnologias para trazer uma nova era e explorando o invisível, como eu vou falar até o final para vocês. E nesse conceito, só para a gente entender, há 3 dias atrás ganharam o Nobel de Física sobre entrelaçamento quântico. Mas mais do que isso, né, o Hotel Hilton já lançou as bases. Em 2027, teremos o primeiro hotel em volta do planeta Terra. E aí como vai ser a comunicação, a propaganda, a agência regional, a agência mundial, como vai ser esse conceito, né? Como se paga para vir para isso? Parece que a APP vai fazer daqui em 2028 o seu encontro lá, né? Recebe 300 pessoas. E aí nesse novo mundo também é importante a gente falar sobre a aceleração da tecnologia que impacta a nossa profissão de artes, né? Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, uma gigante Big Tech americana conseguiu criar um nanochip, o menor do mundo, né, 2 nanômetros, mas ele consegue fazer cálculos que seriam impensáveis na outra computação. E aí você fala assim, o que acontece conosco com isso? Né? O que acontece com a sociedade quando isso... Vou pegar aqui 2 exemplos que têm a ver com comunicação. O primeiro, num trabalho transdisciplinar entre profissionais de linguísticas, profissionais de biologia marinha e também profissionais de engenharia da computação. Hoje nós já compreendemos o que grandes mamíferos da mesma espécie conversam entre eles.
Isso são 20 anos de estudo. Quem quiser depois os papers. Agora imagine que fantástico, né? Para lá atrás os redatores, você ter agora esse conceito de que nós chamamos de uma mudança de era. E por que isso é importante? Porque é o fim do antropoceno, os 300 anos onde era o ser humano no centro de tudo. E agora somos todos nós os terráqueos. E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui são grupos de estudos de ciências avançadas que todo profissional de comunicação, todo comunicólogo tem que ver, tem que estar vendo sobre esse novo mundo. E aí, só para vocês terem o teor, e eu já vou entrar na comunicação, né? Além das baleias, temos os seres humanos. Hoje nós temos 20 mil seres humanos que se prontificaram como voluntários para entrarem no projeto de gêmeos digitais. A Maria acordou, tomou um café, veio para cá. Tudo que ela faz, quando ela se conecta com o segundo supercomputador mais avançado do mundo, isso é colocado à disposição dos cientistas. E 4 mil desses optaram por deixar colocar nanorobôs dentro deles. Então, como diz um professor na década de 70, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E a gente vai entender a comunicação dessa nova era. E aí, só para a gente entender sobre ciência de dados, a comunicação, aqui é o computador mais avançado do mundo, chamado Planeta Terra 2. Absolutamente tudo que acontece no planeta é avisado com 9 a 12 meses de antecedência. Lembra Tonga, que teve ali uma erupção subvulcânica? Infelizmente, 2 pessoas perderam suas vidas porque não seguiram o protocolo e foram fazer um vídeo para colocar nas mídias sociais. Veio a grande onda, isso está gravado, né? Triste para as pessoas, para seus familiares, mas esse tipo de supercomputador está chamando. E aí, meus amigos, se a gente olhar, né, chegamos à era dos robôs, né? Eu vou mostrar no final talvez alguns robôs aqui. Esse robô está sendo vendido a $20 mil e aqui ele está no meio do seu aprendizado. Mas mais do que isso é o que os grandes pensadores que nos trazem essa era no começo do século passado e durante todas as décadas, ligação eletrônica de todo o planeta Terra. Mais do que isso, a conexão entre techs e hips que criaram a era da inteligência artificial, que é ligar, inicializar-se e conectar-se. E aí, acreditem, vocês trabalharão com robôs sim, isso já está acontecendo em várias partes do mundo. Fui para Hong Kong e Singapura, e não é só robô no sentido de algoritmo, mas robôs mesmo. Então, essa primeira parte, eu falo desses futuros que convergem. Veja só, o mundo vai ter muito mais tempo para aprender. Até um mês atrás, era impossível pegar um carro autônomo que não tivesse um motorista atrás do volante. Hoje, em 27 países, por causa da evolução da tecnologia, já está regulamentado que você pode pegar um carro e poder viver que não esteja um motorista. Isso vai dar tempo de você criar, de você ler um livro, de você ver nossos vídeos da app. E mais do que isso, você veio de carro para cá, você, em vez de estacionar o carro, seu carro vai ficar rodando na cidade, através de um aplicativo, isso já está acontecendo, e levando pessoas para transportar e você ganhando uma graninha. Então, já vamos falar também do que isso traz como sociedade também de mundo. Espera aí. E aí, antes da gente avançar para a parte da comunicação, a gente tem que entender o que aconteceu. Não sei porque há anos com finais 9, não somos numerólogo, mas como história, anos com finais 9 são o que nós chamamos de Revolução Estendida. São aqueles anos que, 1789, Revolução Francesa, uma nova forma de o poder das pessoas, o human to human. Né? 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? O novo capitalismo. 89, vocês vão entender por quê. A queda do Muro de Berlim e o massacre da Paz Celestial. E, oficialmente, 11 de novembro de 2019, o primeiro caso de SARS-CoV. Imagino que todos vocês tiveram que se reinventar, todos nós, né? E começam várias reformas ali que eu vou falar para vocês. Reformas como o quê? A primeira fase ali, 17 de abril, quando fecha tudo, foi reformar, né, as nossas casas para fazer reuniões boas. Alguns foram para o interior, né? Outros fizeram conceitos diferentes. E aí eram as reformas das casas. Depois vieram as reformas dos relacionamentos. Pessoas casaram, pessoas se separaram, tiveram filhos. E aí começa uma reforma também que a gente chama dos 3 S's do estudo do futuro. Ciência, sociedade e espiritualidade. Claro que isso é complexo, porque isso cria uma sociedade da ansiedade. Zettabyte é utilizado para medir qualquer coisa. Só que aqui, no caso, está medindo o número de informação. E aí, nesse conceito, né, o que seria um zettabyte, que foi criado o primeiro zettabyte há 13 anos atrás? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quaquilhão, quinquilhão. O que acontece? Nunca se precisou de publicitários da indústria da comunicação para explicar
o que está difícil de entender num mar de informação. Então, nunca precisou de boas campanhas, nunca precisou, né, do que se discutiu aqui anteriormente, o fake news. E aí, mas qual é o problema? Para vocês, estudantes, e para todos nós, a gente vai ter que estudar durante toda a vida. Só na área de comunicação, para você se manter atualizado, você precisaria de 160 horas de estudos semanais. Se a semana tem 168 horas, está faltando hora para estudar, para namorar, para comer, para se relacionar. Então, nós vamos ter que ter a relação das máquinas e dos seres humanos. E aí, eu quero falar de futuro. E fiz um recorte sobre a comunicação. Eu faço parte de 2 entidades de estudos do futuro, uma em Paris e outra em Nova York. E lá nós acreditamos que são de ideias opostas que nasce a inovação, que são de pensamentos divergentes que a gente vai para o meio. Cuidado, no mundo atual, e não é só o Brasil, é o mundo, se eu penso diferente, a pessoa que pensa diferente é colocada num grupo. Isso não pode existir, porque é do pensamento divergente que a gente dá o passo à frente. E aí, nós temos como medir o futuro, e o futuro já chegou. Nós chamamos de tempos pós-normais, um termo criado na década de 70, e aqui vocês estão vendo uma antiga fábrica de química, que ela foi desativada, e agora ela é uma fábrica a maior mineradora de criptomoedas do mundo. Criptomoedas que estão sendo mineradas num lugar próximo das cataratas do Niágara para usar força. Isso significa muito mais do que novas moedas, meus amigos. Significa também o conceito de fim de Estado-nação a longo prazo, de aldeia global, conceitos que vão mexer muito conosco. E aí, nesses tempos pós-normais, nós temos alguns efeitos aqui acontecendo, né? Primeiro que o metaverso hoje vai ser por óculos, mas ele já está vindo aí uma nova era. Tive agora num projeto na Suíça, aqui é um projeto entre a Agência de Estudos Avançados Europeias, que fica na Suíça, né? E junto eles colocaram um robô a 450 quilômetros aproximadamente na Bienal de Veneza. O que aquele técnico tocava, o que aquele técnico abraçava, sentia a 450 quilômetros. Isso vai mudar o conceito de reuniões, vai mudar o conceito de relacionamentos, de amor à distância, isso muda completamente tudo. E aí vejam essa tecnologia daqui a 10 anos. E, ao mesmo tempo, né, uma nova web. Aqui vocês estão vendo o vídeo da Agência de Estudos Avançados Chinesas, que ela já disse como que vai ser a imersão tecnológica a partir do ano que vem com o 6G. Nós mal instalamos o 5G, já está vindo o 6G. E aí vai ser extremamente imersiva, vai ser difícil de comunicação, né, porque tem tantos desafios nessa nova era. E o que acontece com isso? Vem um artista plástico do interior da Turquia e ele, durante 100 dias, ele estuda uma tecnologia para fazer cyberarte, até que ele lança esse que chama o Primeiro Humano e vende na Galeria Christie's de leilões por 69 milhões de dólares. Muito mais do que uma arte, né, toda em NFT, em blockchain, é que hoje não importa onde você mora, não importa onde você está, qualquer pessoa pode chegar no topo da tecnologia e da inovação, né, como esse rapaz no interior da Turquia. E aí, só para a gente falar de como muda o conceito, espero que ela não seja patrocinadora, né? A Shein não se falava há 5 anos, mas a Shein é chamado o quê? O e-commerce do TikTok e do Kawaii. Ela entende qual foi a roupa mais usada aqui nos nossos 2 dias de evento, né? E ela produz rapidamente para essa região em menos de 7 dias, com 10 mil fábricas associadas a ela. Ela não é dona de nenhuma fábrica, mas ela é dona de um algoritmo que fala qual foi a roupa mais comentada. Foi aquela blusa laranja? Aquela blusa vermelha? E aí você vai ter esse mundo que não precisa tanto do designer, mas precisa do pensamento, né, inteligente por trás disso. E aí queria falar desse novo conceito de rede. Asseguro para vocês, acreditem, vamos ter que estudar durante toda a vida. Nunca foi tão necessário o conceito de pós-doutores e doutoras em comunicação e semiótica, porque o mundo ficou tão complexo que a gente vai precisar disso. Como o caso do quê? A Rede Galáctica, criada na década de 40 por um professor do MIT, só que a sua mãe era uma pós-PhD e seu pai também, em 2 ciências diferentes. E ele era uma pessoa que, apesar de ser tecnologia, ele ficava muito feliz quando via Kandinsky no MoMA de Nova York. E ele disse, um dia nós teremos redes que serão redes para ligar com outros planetas. Por isso que eu estou falando aqui do Hilton, que está criando sua rede de hotéis, por isso que eu coloquei aqui o exemplo, né, de como a China está fazendo a sua corrida espacial e colocando na internet 6G, que é chamado de rede galáctica. E aqui está o momento onde Blip,
que é o nome desse artista, vendeu o seu leilão. Mas mais do que isso, no futuro, superpotências, mas aqui eu vou colocar alunos, alunas, profissionais da indústria de comunicação e propaganda, né, serão criados ou deixarão de existir pelo seu entendimento de Web3, blockchain, metaverso, NFT e criptoanalíticos. Aqui seguro, vou dar alguns exemplos para vocês do que está acontecendo. Aqui é um projeto que eu tive a honra de colaborar uma gotinha, né, uma gigante do agro, a Singenta, já criou, ele tem um Seedcare em Campinas. Só que agora ele criou online para receber novos profissionais, que hora vai ser o profissional trabalhando na vida real e hora vai ser com avatar. Pensa no impacto disso. Um profissional de agro, né, dessa empresa, na região centro-oeste, por exemplo, de uma fazenda a outra, demora no mínimo 5 horas. E aí ele vai fazer reuniões usando esse momento do que nós chamamos de, né, do conceito de usar o metaverso empresarial. Vem a Universidade de Tóquio, e ela, para se manter no top, ela tem que trazer pessoas de outros países. Mas é difícil, né? Então, o que ela fez? Ela criou sua universidade no metaverso, mas olha o que ela está ensinando. Não as matérias que são as tradicionais, mas as matérias mais importantes do século XXI, que são as matérias de inteligências cognitivas. E acredite, nós precisamos de muita inteligência cognitiva para essa nova era, né? Porque para você criar, para você, enfim, planejar, você vai precisar desse conceito diferente. Então, um termo novo, criado em 2014, pelo criador da moeda Ethereum, mas bem-vindo à Web3, uma web que nos muda completamente. E aí eu quero trazer alguns sinais. Quem já está aqui no metaverso, só para eu saber um pouquinho, que usa? Ninguém, pessoal? Não é droga não, metaverso, é uma coisa lícita. Mas então vou fazer a pergunta diferente, para os mais maduros. Quem já gastou alguma coisa com o netinho, ou com o filho, com a filha pequenininho, no Roblox, ou no passou o cartão, ou no, enfim, nas redes? Então você já está no metaverso, professor, né? Mas o que ela é? Se você um dia teve uma mídia social, você vai ter um avatar. Então aproveite esse evento da PP e já monte o seu. Tudo novo, é uma web de criadores, né? Uma rede social. Quem está criando está indo muito bem e é o começo. O começo, como a gente viu, eu e o Toledano da internet no mundo. Um começo fantástico. Mas aí quero trazer alguns pontos. O K-pop, né, ele é muito mais do que um processo de música, ele é um processo de soft power do governo da Coreia do Sul. Ele tem a ver com poder, etc., não é só música. E aí eles estão investindo 3 bilhões de dólares para criar o seu metaverso, aonde você vai poder conversar com o prefeito diretamente, vai poder estudar, vai poder ver shows e vai poder ter um equilíbrio entre as vidas. 3 bilhões de dólares numa vida que ela vai ser híbrida, tanto aqui como ali. Vamos dar um passo. O principal banco do mundo, o JP Morgan, ele cria o seu metaverso dentro desse mundo e ali o seu presidente, o avatar dele é um tigre. E aí como se comunica com um tigre, né? Tive agora com o Ministério Público e questionei para eles. Vocês querem entrar no metaverso? Mas como vai ser seu avatar? Vai ser sua vida tradicional, todo mundo de terno e gravata, ou vai ser um avatar que pode não ser humano? Então são desafios que a gente está tendo, né? Isso aqui muda com o conceito de compra coletiva. Vem uma DAO, são descentralizações de contratos. E aí um grupo se reúne sem se conhecer, usa contrato inteligente e compra um terreno gigante nos Estados Unidos. E eles estão criando a primeira cidade que não vai ter prefeito. Toda a votação é feita pelos tokens digitais que você vai decidir se a flor vai ser amarela, azul, verde, o que a gente vai fazer com aqueles 40 mil profissionais. Lembra que eu disse que é um novo mundo que está à nossa frente sobre o conceito do fim do conceito de Estado-nação? E aqui vem uma Visa, né? E ela faz o quê? Eu preciso incentivar a economia criativa. E ela está incentivando, né, ilustradores, artistas, cyberartistas, a colocarem as suas artes em NFT, porque ela sabe que no futuro o cartão de crédito vai ser algo diferente. 50 milhões de pessoas fazendo cursos para colocar sua arte, né, na vida real dentro do digital. Percebe a estratégia de uma Visa fazendo isso, né? E aqui tem a ver, nós estamos numa escola numa escola, né? Aqui o maior banco da Ásia, a maior escola de negócios, a maior rede hoteleira entra no metaverso. E aí para ensinar as pessoas. Perguntaram para essa rede de bancos por que ele estava entrando no metaverso, se lá, né, não ia ter esse dinheiro como a gente conhece, ou para a rede hoteleira. O CEO da rede hoteleira disse: há 25 anos atrás,
nós criamos o primeiro cartão de chave do mundo. Fomos muito criticados. Falaram que as pessoas nunca iam querer cartões para abrir o quarto, elas queriam chave. E agora a gente está experimentando esse novo mundo que está à nossa frente. E aí, só para a gente colocar, esse carro aqui, ele é um carro feito só para o Gran Turismo 7, custa tão caro quanto um Porsche verdadeiro. Observe que a Porsche acabou de abrir suas ações no mundo e está valendo mais do que a sua co-criadora, que é a Volkswagen. Só que eles uniram engenheiros de carros na vida real, profissionais de games, profissionais de comunicação e criaram um carro 100% digital e NFT que vale uma fortuna. Mas vale por quê? Como vocês sabem, né, a área de jogos movimenta mais do que a música, né, e outras indústrias. E aí vai ter que repensar e é usando esse conceito do novo Porsche, né? E aí, não sei quantos de vocês aqui já compraram, mas as roupas digitais, elas acabam rapidamente. A Adidas lançou a sua roupa dos macaquinhos aborrecidos do Yacht Club. O que aconteceu? Esgotou. Mas não é um efeito só de querer comprar. É que, conversando com uma menina de 12 anos, ela me disse, eu moro numa cidade muito pequenininha. Essa cidade não tem quase nada para fazer. Mas no metaverso eu tenho muita coisa para fazer. E aí, ela está ali de segunda a sexta. Então, entender essa nova era, aprendizagem intergeracional reversa. E a maioria de quem está aqui vai demorar. Só para vocês verem, esse tênis aqui, feito por uma empresa da Holanda, fundada por brasileiros, mas a Nike pagou uma fortuna para comprar um estúdio de criação de tênis digitais. Então tem uma indústria, pessoal, fantástica. Eu, que minha primeira formação foi designer gráfico, hoje você está vendo isso acontecer na sua frente, tudo aquilo que a gente planejou, né? Vocês estão bem aí? Como vocês estão? Fui falando aqui, né? E deixa eu ir. Então, acreditem, essas palavras aqui são palavras que são a nova internet. Tive agora com as gigantes como o Google, a Amazon, elas estão muito preocupadas. Não é que elas vão desaparecer, mas estão surgindo novas palavras aí. E novas gigantes, né, que vão colocar, não acabar com essas empresas, mas como toda era, né, vem uma nova e reconstrói tudo isso. Isso daqui eu vou pular só para... isso daqui é o importante, para a comunicação. Isso daqui é um exame de saliva que lê os seus 23 pares de cromossomos. Custa $9, né? Você paga na farmácia. Só que aí o que aconteceu com a indústria de comunicação? Veio uma indústria de carro e falou assim, me mande o seu biocolor, que está nos seus 23 pares de cromossomos, porque você gostar de preto, de laranja, de amarelo, está dentro do seu biocolor. Isso é ciência. Eu vou produzir um carro totalmente feito internamente, externamente, com as cores que você gosta. Isso já está acontecendo, pessoal, não é futuro. Então, isso se chama o quê? Manufatura molecular, né? E aí veio uma Nestlé, vejam só, uma das maiores anunciantes do mundo, não é isso? Só que agora ela é uma empresa de tecnologia também. Ela fala assim, não precisa pagar nada para fazer aquele exame, eu te dou o exame de graça. Mas toda semana eu vou te mandar uma caixa de shake que tem a ver com o seu DNA. Eles estão fidelizando as pessoas por tecnologias de DNA. E isso é um sucesso na Ásia. E aí, só para a gente fechar sobre a comunicação com a Nestlé, não tem nada a ver com ela, mas é importante a gente falar dela. Deixa eu só andar aqui o slide. Ela vendeu toda a sua operação de chocolates e doces para Ferrero Rocher nos Estados Unidos. Os economistas que veem o mundo com um olhar diferente não entenderam. Falaram, o que está acontecendo? Né? E eles agora estão investindo em DNA, mas também em speakers de comunicação. Milhões de casas na Ásia que você tem esse speaker que você pode pedir uma dica de nutrição, pode pedir uma receita. E mais do que isso, pode fazer compra com um simples comando de voz. E aí, ó, como a comunicação está saindo da intermediação, né? Então, meus amigos, essa segunda parte aqui, né, as empresas unicórnios, que são aquelas empresas startups que valem mais de $1 bilhão rapidamente, 65% delas foram formadas por mestres ou PhDs ou doutores e doutoras. Então, vejam a complexidade que está o mundo agora para criar algo novo nesses poucos minutinhos que eu disse para vocês. Só que tem coisas que mexem com a comunicação muito forte. Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro japonês durante 8 anos, ele disse assim, se há uma sociedade da imaginação, isso está no documento, uma sociedade de uma superinteligência entre seres humanos e máquinas, da ética no centro de tudo e do conhecimento científico como nunca visto,
nós não podemos chamar isso de quinta revolução industrial. E o que ele disse? Ele chamou isso de sociedade 5.0. Essa sociedade é fantástica porque ela diz assim, ou o mundo será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E sabe quem são todos? Todos os terráqueos. Entendeu por que eu coloquei as baleias aqui agora no centro? Porque ele fala assim, nós somos apenas seres humanos, uma parte de toda essa engrenagem do mundo. E aqui, nessa sociedade 5.0, independente se você vai ser um médico, se você vai ser da comunicação, todos têm que desenvolver o aprendizado profundo das pessoas, que é o aprendizado da compreensão, da emoção, do questionamento, das experiências. Eu dou aula no pós-MBA na área de ciências médicas e para doutores e doutoras que fazem operações mundiais, né, interpaíses, intercontinentais, a gente tem que despertar neles emoção e compreensão, porque senão vira videogame. Isso é para todos nós, não é só para... E aí, então, o que fica para nós nisso é curiosidade e criatividade, cuidado, nem todo mundo é inovador, e está tudo bem. Nós precisamos, às vezes, do financista, precisamos de uma equipe transdisciplinar, mas curiosidade e criatividade, especialmente para a nossa indústria, é fundamental. Alfabetização emocional, especialmente para os mais jovens, cuidado, 1 em cada 3 está com problema ou de depressão, ou de ansiedade, isso é um dado mundial, e sensibilidade social, que tem que ser forte entre nós, né? E essa sociedade 5.0 é o quê? Usar a tecnologia para ou o mundo é de todos ou não ser de mais ninguém. E aí queria pegar aqui algo que tem a ver com as artes, com a comunicação. Na cúpula do G20, onde foi apresentado esse trabalho, pediram para um bailarino se apresentar para os líderes do mundo. Ele está com parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas quem está tocando piano são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Se um bailarino, que tem uma dança desde a época dos samurais, está precisando mudar o seu conceito de dança, imagine nós, de uma indústria que exige tanto pensamento estratégico, tecnológico, criativo e da curiosidade. E aí, só para vocês entenderem, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico disse, desenvolva desde a primeira infância essas 12 habilidades. Só 2 são tecnológicas, todas as outras são, né, tecnologias que são de pessoas do século XXI. Está fazendo sentido para vocês? E olha só que sensacional. Sai o conceito de empatia e entra compaixão. Empatia é você entender que algo está errado. E fala, pô, tem algo errado. Agora, compaixão é arregaçar as mangas e falar de algo novo. E aí, só para vocês entenderem como o mundo está indo para um lugar legal, Yara, uma empresa secular de transporte marítimo, ela cria esses cargueiros elétricos. Até aí tudo bem. Mas mais do que isso, ela compra uma startup que ela capta toneladas entre viagens de portos europeus de lixo de plástico, microplástico que estão nos oceanos. Garrafinhas, tudo que vai. Eles estão ganhando dinheiro com o quê? Transportando, que é o seu core business, né? As cargas, mas também limpando os mares. Por quê? Porque você tem um conceito agora de que todas as empresas não podem ficar em cima do muro. A JM, que é a principal concorrente da Shein, falou, eu vou para o lado oposto deles, já que eles não são sustentáveis, eu vou ser. Você conseguir reciclar qualquer roupa, né, especialmente do fast fashion, é muito mais barato fazer uma nova do que reciclar. Exige muita água, muito produto químico. E eles fizeram o quê? Junto com a Universidade de Hong Kong, desenvolveram uma máquina que ela recicla qualquer tipo de roupa, seja sintético ou não, sem nenhuma gota de água, de produto químico. Você vai lá, leva a sua roupa, troca por um voucher, faz uma recompra de uma roupa nova, mas também a J&M está olhando 100 milhões de roupas jogadas no lixo anualmente. Percebe como os negócios estão mudando dessas empresas do século XXI? E por que eu disse isso? Empresas, né, que só vendem produtos ou vendem serviços vão ter muita dificuldade. As empresas do século XXI têm que entregar valores e experiência. E já vão ter que entregar espetáculo. Uma indústria automobilística secular falou assim, não sou mais da indústria automobilística. Eu sou uma empresa de conexão urbana e intergaláctica. Porque eu sei que para muitos o carro não é mais o centro de tudo isso. Até o século passado, o carro estava no centro de tudo. Da economia, das cidades, se criou estradas em volta dela. E agora é um novo conceito. Então, né,
eu trouxe para vocês um conceito da inovação radical que chama destruição criativa. Uma destruição criativa que foi criada na década de 40 e diz assim: se você não destruir criativamente o que você faz hoje, né, alguém fará isso por você. Qual que era o problema? A destruição criativa para o Schumpeter da década de 40 era essa onda azul de 100 anos. Depois foi corrigido para 50 anos e agora é barbatana de tubarão. Sabe o que significa isso? Qualquer ideia que vocês tiveram aqui no nosso festival, se em um ano você não colocar essa ideia para funcionar, alguém fará isso por você. Porque, em média, 430 pessoas têm a mesma ideia, só que só 3 colocam a ideia para funcionar. Percebeu como fazer é importante mais do que a ideia? E aí eu queria falar sobre o nosso novo pessoas, isso é pesquisa mundial, pode pegar a Kantar aí, não gostam de ser chamados de consumidores. Clientes ainda um pouco, mas consumidor não gosta. Ninguém gosta de ser consumidor. Somos pessoas. E aí você começa a ver as experiências. Aqui é um museu fantástico, ele tem 1 ano de fila de espera, ele fica em Tóquio, e ele mexe com as 6 dimensões. Quais dimensões? O olfato, a audição, a visão, né? E o 6º, que seria a espiritualidade, que eu vou fechar lá na frente. E aí, isso está influenciando empresas. Aqui vocês estão vendo uma loja de roupa e também um restaurante, que, por último, ele vai te vender algo, mas antes ele mexe com as suas percepções. Aquele restaurante, que são 9 no mundo, você, por último, vai ter a sensação do paladar, mas antes ele mexe com as suas sensações. Percebe a comunicação que está vivendo nesse novo mundo? Né? E idem aqui para todas as novas empresas que estão surgindo. Como vocês estão aí? O silêncio ao sono não está muito cedo, já está quase na hora do almoço, né? Quer abrir para alguma pergunta, para alguma coisa? Eu perdi minha noção de tempo, vocês me avisam? Então, queria falar de um país que está revolucionando muito. China. Fui fazer um trabalho lá, quem me recebeu foi esse humanoide de inteligência artificial. O que eles estão falando? O século é asiático. Goste ou não, eles têm uma nova forma. E sabe onde é o grande investimento deles? Na comunicação. Essa menininha aqui é a menininha que tem mais uso de imagem do mundo. Ela é uma menininha que faz shows no mundo inteiro, mas ela não está aqui para falar disso. É a primeira vez na história da humanidade que os Estados Unidos é superado por um outro país em publicações e citações científicas de categoria A, que são aquelas que mudam o mundo. E a maioria delas está na indústria da comunicação. Alguns detalhes. Eles vendem muita comunicação diferente para nós, mas lá, se você é um jovem de até 18 anos, você só pode entrar no metaverso 1 hora por dia, de sexta, sábado e domingo. Então, cuidado com o que vende para nós e como eles estão vendendo lá dentro deles. Né? Queria falar da revolução estética. E aí tem a ver com a publicidade. Eu estou fazendo recortes aqui, no final eu amarro tudo. No começo dos anos 30 do século passado, aconteceu uma revolução que era o quê? O dadaísmo, o cubismo, o surrealismo, 6 escolas diferentes de arte. Artistas bem pobres, né, que começaram a migrar para Paris. Picasso, Salvador Dalí, todos esses nomes estão aqui. Só que agora a gente está vivendo uma nova revolução estética. Essa revolução estética é seguida pela Web3, o fim da intermediação. Tudo isso que vocês estão vendo são conceitos novos. Isso daqui são NFTs que a Vogue asiática deu de presente. Essa daqui é inspirada no Rio de Janeiro e ela vale alguns milhões de dólares. Foi dado gratuitamente inicialmente, mas o NFT... E por que eu estou falando isso? Sabe os macaquinhos aborrecidos, que o Neymar tem um deles e pagou 6 milhões e está lançando agora uma grande coleção de roupa esportiva com a marca que patrocina ele? Uma menina de 40 anos, menina no sentido respeitoso, ficou desenhando durante 10 horas os macaquinhos, depois pegou uma ferramenta para digitalizar, criou 10 mil macaquinhos e com 2 profissionais de Web3 programou durante 2 dias a tokenização. Esses macaquinhos já movimentaram $1 bilhão. A Adidas comprou ela, a Puma, o Neymar. Né? É muito mais do que um efeito, é uma nova forma de comunicação. Então, quando você olha os macaquinhos aborrecidos do Yacht Club, está aqui um novo caminho da publicidade e da propaganda. Difícil de entender, mas olha que sensacional a oportunidade. Se você tem um desenho bom, você é um designer gráfico, por exemplo, você vai poder fazer esse mundo acontecer. Né? Esse SG aqui eu vou pular, que eu já dei exemplo para vocês. Aqui é um conceito. Olha só o que está acontecendo com as empresas, que é chamado de o Human to Human.
Vem uma Philip Morris e fala assim, eu entendi que não dá mais para vender cigarro. Em 2000, eles fazem um projeto para até 2030 vender toda a operação de cigarros. Sabe qual que é a empresa que está melhor do grupo Philip Morris, que são muitas, que eles vão deixar de vender cigarro em 2030, logo ali? Uma empresa de água potável e outra empresa de seguro de vida para ex-fumante. E eles lançaram esse manifesto que vocês estão vendo, é deles, da Philip Morris, dizendo a sociedade livre da fumaça. Admitiram que o cigarro faz mal, pediram desculpas, mas mais do que isso é o human to human. Sai o B2B, sai o B2C, que a gente tanto falou na nossa indústria, e entra agora os seres humanos no centro de tudo. Entendeu por que eu falei de ESG, de empresas do século XXI, sociedade 5.0? É o ser humano no centro de tudo. Né? E, claro, vamos ter debates que a gente vai ter que ter sobre esse novo mundo. E aí, vejam só, ser jovem hoje não tem nada a ver com a sua idade. Esse desenhista, quando eu era criancinha, só tinha TV aberta e só tinha 2 ou 3 canais. De manhã, né, tinha a TV Globinho e passava lá, né, a Liga da Justiça, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, né? Isso é da minha época, vocês lembram. E quem desenhava? David Gibbons. David Gibbons continua desenhando, só que agora ele desenha também para o metaverso. O que ele está ensinando para nós? 2 coisas. Todas as profissões não acabarão, elas vão ter que evoluir. E ora vai ser híbrida. Ora usa o grafite, ora usa o lápis digital. E ele é um jovem, porque a gente acredita que um jovem, ele não tem nada a ver com a idade, mas tem a ver quanto encara as mudanças. No MBA que eu dei aqui na SPM alguns anos atrás, tive uma aluna septuagenária, ela ganhou um prêmio mundial depois desse MBA, não culpa minha, mas por ela, que ela tinha uma empresa de anilhas animais, ela criou o IoT para os animais que estavam em extinção e ganhou um prêmio mundial. Ela não sabia programação, mas ela entendeu uma nova era que estava à frente dela. Né? E aí, pessoal, prepare-se. Aqui é um centro de convenções feito mundialmente. Já fiz evento aqui. E aí, grandes marcas estão fazendo reuniões, estão se reunindo. É só o começo. Mas pensa, isso é fantástico. Tem hora que a gente quer se encontrar na vida real, mas tem hora que a gente quer encontrar o mundo inteiro. Aí você vai falar assim, mas por que o Second Life não deu certo? Primeiro, que é uma inovação que nasceu antes do seu tempo. Na época do Second Life, um computador tinha 220 milhões de transistores. Hoje, um computador simples tem 40 bilhões. Tudo precisa do seu tempo para esse. E aí, tinha a conta, né, do Banco Real, a conta universitária, lembra? Foi uma conta que fez muito sucesso, depois outros bancos. Agora, no metaverso, o que o Bank of America fez? Ela convidou 800 mil pessoas que estão jogando a entrar no Minecraft das finanças. E aí pediu para os professores do ensino básico falar, dá de lição de casa, não a lição de casa o 6x6, o 8x8. Pede para eles jogarem no Minecraft. 800 mil crianças jogando e tendo contato de uma forma sutil com o Bank of America. Percebeu a comunicação mudando e a publicidade? E aí eu só queria deixar algumas coisas bacanas para vocês. Aqui são sites de emprego que você não paga nada para novas profissões. Amigos, ser jovem no sentido de idade nunca foi tão fantástico. Você pode continuar morando na cidade se você quiser e ganhando salários. Aqui é a loja da Nike no metaverso. Ela está pagando anualmente por um líder de produto Web3 de 100 mil a 160 mil dólares anuais. Um bom salário, não é? E detalhe, você não precisa ir para a Nike Mundial, você fica onde você estiver, porque você trabalha de forma híbrida. Então, são 80 milhões de trabalhos só na nossa área aqui, desenvolvedores de avatares. O nome mudou um pouquinho, mas é um designer completamente diferente. Aqui é uma cientista e uma ilustradora que ela criou a primeira casa no metaverso. Foi vendido por alguns milhões. Perguntaram para o comprador, que é um CEO de uma Big Tech, ele disse, eu quero que a minha empresa tenha uma boa sede também na vida digital. Então, eu estou dando vários exemplos aqui para vocês, só para a gente... Eu vou pular. Esse daqui é o carro da Dior, junto com a Volkswagen, tudo no metaverso. São vários... Eu vou pular essa parte aqui para a gente... Aqui, Macron fez a sua campanha para presidente dentro do Minecraft também. Né? Não sabemos se ele ganhou a eleição por causa disso, mas olha que fantástico. Ele está conversando com os mais jovens numa outro tipo de comunicação. Né? Televisão, rádio é importante, lógico que é. Mas tem um grupo que não vai estar ali nesse novo mundo. E aí eu trouxe para vocês só algumas profissões que estão acontecendo agora. Designer de conversas de avatar, agentes de viagem de holoporte. É um mundo fantástico à nossa frente, pessoal. E aí eu posso assegurar, todas as suas credenciais que te trouxeram até aqui são importantes, te deixam um bom ser humano, mas as regras mudaram totalmente.
né? Que tipo de reunião a gente faz quando é um avatar que é de um ser humano e um avatar de inteligência artificial. E no futuro, vocês vão ter colegas digitais de verdade, né? Isso vai acontecer. Então, como a gente está se preparando para essa nova era? E aqui são as ondas de empregos, eu não sei, esse é um metaverso que eu gosto de muito, né? Só que a gente só está entre a primeira e a segunda onda. Olha o que está vindo por aí, meus amigos. E aí, professor, como que a gente vai fazer para as novas profissões? Né? Está à nossa frente, está acontecendo nesse exato momento. E aí, não quero colocar só a pimentinha. Eu fiz designer, como vocês sabem, né? Travou aqui, vamos ver. Aqui. Só que agora tem ferramentas de inteligência artificial que você fala gato. Aí ele desenha um gato. Aí gato na Times Square. Aí ele faz o gato na Times Square. Ele vai acabar com o ilustrador? Não. Mas o ilustrador vai ser muito mais um pensador do que apenas colocar a mão, porque ele vai ter que criar ambientes que sejam disso. Então, goste ou não, a inteligência artificial vai impactar todos vocês nessa nova era. Você vai falar Darwin, aí ele vai colocar Darwin dançando numa festa, né, dentro do metaverso. Então, é um mundo completamente diferente. Quem aqui já visitou algumas dessas aqui? Você é um pesquisador, professor, não, dos mais jovens ali. Vocês ali que estão no meio aqui, ó. Precisa visitar, pessoal. Vocês são da nossa indústria. Tudo isso aqui está acontecendo. Não quer dizer que é certo, mas o visitar, o experimentar é importante, né? Nós da criação precisamos experimentar as coisas. Isso está acontecendo. Tudo isso aqui. Vejam uma entrevista que eu fiz, não é uma propaganda na Record News, com a menina brasileira formada aqui na SPM, e eu perguntei para ela assim, como é a sua vida? Ela falou assim, eu sou uma nômade digital. Meu endereço é um Lockheed em Londres. Só que eu moro 3 meses aqui no Brasil, 3 meses em Portugal e vou mudando. Acompanho ela, um negócio fantástico, né? E ela é uma das... Então, para a gente concluir e bater um papo, um professor fantástico, Otto Schammer, um colega, tive a honra de conhecê-lo, ele falou há algumas décadas atrás que os anos que nós vivemos hoje, né, outubro de 2022, teria um sentido de quebra ecológica, espiritual e também de quebra social. Estamos vivendo esse exato momento. Não é que seja ruim, mas é um novo mundo à nossa frente, uma nova humanidade, uma nova economia que está na nossa era. Eu vou pular essa parte aqui porque tem a ver com a publicidade, eu quero pular para outros pontos aqui. Peraí. Vamos para... Então, nesses 35 minutinhos, eu imagino, vocês devem estar incomodados com uma Mona Lisa. Quem não estiver incomodado é porque não está vivendo. A Mona Lisa está incomodada de fazer selfie no Louvre, porque a inovação é empírica, pessoas no centro, novos valores, novas competições, né? E a inteligência artificial no centro de tudo. Que nova competição? Quem compete agora com a Philip Morris? Quem compete com a Nestlé? Quem compete com essas marcas? Eu sou um professor, então eu e o Toledano tenho certeza que fomos alfabetizados pelo Caminho Suave, lembra? Quando a gente estava no final, vocês também? O Toledano tem mais intimidade, então posso falar a idade dele. E quando eu estava adulto, todas as respostas estavam no final do livro. Mas, na verdade, muito mais do que as respostas, é o que um amigo psiquiatra médico disse. Professor Gil, no século XXI, a gente mede a potência intelectual das pessoas pela capacidade de suportar dúvidas. Se você não estiver suportando dúvidas, se você não estiver se divertindo, não estiver se infantilizando, é que você não está vivendo uma vida fantástica. Tive a honra e o presente da vida de Deus de poder dar aula nessa universidade, de Stanford, a mais rica materialmente do mundo, a maior coleção de Rodin ao ar livre fora de Paris. Só que há 18 anos atrás entrou a doença do século, a depressão e tudo que está em volta, a ansiedade, etc. Eles fizeram um curso que ele fala assim, todos os dias você tem que fazer corpo são, mente sã, alma sã, experimente a desconexão, é importante se conectar, mas os momentos mais bacanas do mundo é quando a gente está na vida real com as pessoas. O curso está aberto, gratuito, não é uma propaganda, mas é o Design Your Life. Façam esse curso, cuidem de vocês ou criem maneiras para cuidar de tudo isso. E aí, você deve... Acabou meu som, me dá um sonzinho aí, meu DJ. Agora essa parte final. Mas o mais importante da supercomputação dos primeiros slides é o que a gente está conseguindo. Nós estamos misturando o melhor das ciências, exatas, humanas, biológicas, espaciais, para entender o invisível. Lembra que eu disse no primeiro slide? Nós já temos algoritmos que nos mostram o que Carl Sagan falava na década de 80. Que era o quê? Seria um grande desperdício entre trilhões de corpos celestes
que só existisse vida inteligente nesse pálido ponto azul. Sabe o que grandes professores do MIT estão discutindo agora? Tem um livro chamado Linguagem Extraterrestre. Como vai ser a comunicação quando a gente ter certeza que já temos que a gente vive numa aldeia cósmica? Misturando os 3 S's do futuro, nós já estamos vivendo o que é um mundo completo. Motivações. Para você ter motivações no seu trabalho, você tinha que ter... Primeira motivação foi biológica. Estamos com fome, estamos com frio, a gente se reúne aqui para matar aquele mamute e resolver o frio e a fome. Segunda motivação, econômica. Salário, multa, crime, castigo. A terceira motivação, intrínsecas, que é do século XXI, de pessoas do século XXI. Quando você está aqui fazendo coisas interessantes, quando você está fazendo a coisa certa, todos nós aqui voluntários, quando você está com a sensação de contribuir para um mundo melhor, o mundo da propaganda, quando você está fazendo um espírito de empreender, não de criar empresa, mas de fazer algo novo, libera algo fantástico no seu cérebro, que é chamado de ponto de Deus. O ponto de Deus está dentro do cérebro, é um ponto que feito com ressonância, que é a sua inteligência da inovação. Percebe como o equilíbrio é importante? Percebe como fazer coisas, um voluntariado é algo fantástico? Então, bem-vindo aos 3 S's de ciência. Só queria dizer para vocês, falei aqui de OVNIs, mas falo talvez da coisa mais importante. Quando perguntaram para Roldan se ele acreditava em Deus, ele disse, eu não acredito, eu sei. Só que agora nós já temos evidências científicas do que existe algo muito maior, que a gente falava de um efeito fantasmagórico da mecânica quântica. Mas, na verdade, não é aquele Deus apontando certo ou errado, mas algo muito maior, provado na conexão das 3 ciências exatas. Bem-vindo ao que um professor disse, o fim do antropoceno. Vamos cuidar de todos nós, e não é só de todos os seres humanos, de toda a sociedade. Finalizo aqui com a... Espera aí que vai passar aqui. Esse daqui é um trabalho sobre complexidade da natureza. Finalizo aqui com, de um lado, abundância e prosperidade. De outro, imediatismo insustentável. De um lado, a busca pelo invisível e o hiperconsumo. De um lado, a gente está vendo a transição de dimensões. O que vocês estão vendo aqui são cenas de um supercomputador. Sabe o que a gente está conseguindo provar com ele? Eu sei que isso... Lembra aqui de ideias opostas que nasce a inovação, lembra? Talvez você não concorde, mas guarda para você. Pensa, estuda. Eu acredito que um dia vou encontrar pessoas que eu amei muito, como meu pai, que já está numa outra dimensão. Mas antes era só o acreditar, o dogma. Agora eu posso assegurar para vocês que tudo aponta na ciência exata também, que existe uma nova dimensão. O que Beatles já cantava na década de 60, quando ele foi lá na Índia, agora a gente está provando com ciências exatas. Então, você pode ver esse mundo com a síndrome da Mona Lisa. Quem aqui foi para o Louvre e ficou decepcionadíssimo com a Mona Lisa? Ninguém? Mas 95% das pessoas ficam extremamente desapontadas. Um quadro de 40 centímetros, o mais famoso, né? 40 centímetros. Só que sabe o que aconteceu? A maioria das pessoas ficou só 15 segundos na frente daquela tela. E aí ela não entendeu a beleza do renascimento que estava ali. A beleza de Gioconda é você ficar mais de 1 minuto, mas mais do que isso, sejam protagonistas de uma nova era, não sejam espectadores, porque a maioria está sendo espectador. E vocês, alunos e alunas que estão na ponta da inovação da nossa indústria, precisam ter essa beleza de Gioconda. Concluo aqui com o professor que eu tive a honra de ser orientado poucas vezes, ele partiu. Esse professor foi o criador do termo inteligência artificial. Quando ele acabou o seu... quando ele foi questionado várias vezes por nós alunos, para que tudo isso? Para que robótica? Para que inteligência artificial? Sabe o que ele falava? Para a gente ser mais humano novamente. As primeiras revoluções industriais nos afastou. A gente tinha uma vila antes da primeira revolução industrial e tinha o louco da nossa vila. Mas era o louco da nossa vila e a gente cuidava dele. Depois foi passando o tempo e a gente foi colocando as pessoas em caixas. E agora chegou o tempo de unir. Ele falava, menos internet, mais Cabernet, menos palavras, mais poesia. Quando ele se foi, os alunos escreveram qual foi o legado dele. O criador de inteligência artificial não deixou nada que seria para profissionais de tecnologia, mas tudo para bons seres humanos, pessoas do século XXI. Mude sempre, aprenda apaixonadamente, crie futuro, construa a comunidade, explore livremente um mundo fantástico, examine a história, pense criticamente, respeite
igualmente o diferente. Meninas, que vocês conquistem mais prêmio Nobel, conte mais as histórias das inventoras mulheres, é assim que a gente também faz um mundo melhor. Concluo com a Ada Lovelace. Ela foi a primeira criadora de um programa de computação do mundo, entre 1842 e 1843. Quando ela acabou, falava assim, ela é maluca. Como que ela está criando um programa de computação, não existia essa palavra, em 1843. Quando ela acabou, ela tinha duas qualidades. Resiliência, acredite, a vida é uma maratona. E o segundo, ela era formada em literatura inglesa e matemática. Quando ela acabou seu projeto, ela deu o nome de Poesia Matemática. E a frase que ela acabou foi: estou em encantador estado de confusão. Espero que vocês estejam assim. Muito obrigado a PP, muito obrigado a todos os amigos, Toledano, a toda a diretoria. Uma honra ao Soledad. Foi uma honra estar com vocês. Obrigado. Estou aberto para perguntas. Gil, pode sortear um livro? Provocador, hein? Calma, que vamos abrir para as perguntas. Cara, isso aí é para tirar do eixo mesmo, né? Se a gente pensava que entendia alguma coisa de tecnologia e inovação, fui para o estagiário. Alguém faz aniversário hoje? Não. Então vou dar para o meu padrinho da publicidade, o Toledano. Ele merece, pô. Depois eu vou te dar um abraço aí, pô. Não é? Alguém quer fazer uma pergunta? Se conseguir fazer uma pergunta para ele, ó, tem um livro ali, hein? Nenhuma pergunta, pessoal? Ai, que travada boa. Pode discordar, pô. Eu assim, pergunto assim, cara, com tudo isso, o que você toma no café da manhã? Porque, cara, tem que ser alguma coisa muito maluca, né? Pra gente conseguir chegar. Mas tem uma frase que eu acho que é muito legal, que a gente conversa, que assim, para inovar, para assim, é o aprender a desaprender para reaprender. Eu acho que a gente vive muito neste momento, né? De quebrar o paradigma, de quebrar esse conhecimento. Acho que essa provocação que você traz é muito isso, né? De tirar as certezas que a gente tem e começar a reaprender para que você possa realmente entrar num movimento completamente inovador, novo, e que, como você bem trouxe aqui, Gil, não é daqui a... Está acontecendo agora. Está aí dentro do seu celular, na palma da sua mão. Gil não veio trazer para a gente coisas de tendências futurísticas de 2700. Cara, não, cara, está agora. Não é? E a gente, quando falava dessas tecnologias, assim, cara, eu assistia Marvel, né? E eu falava, nossa, o Homem de Ferro vai lá, assim. Não, cara, está agora. Então, reuniões que você está fazendo agora. Não, a história do Hilton é um anúncio oficial. Em 2027, eles inauguram o hotel em volta do planeta Terra. A pergunta, vai pagar com que dinheiro? Qual que é o passaporte? Né? Percebe a... Embora você, em parte, respondeu, mas a maior são duas angústias. Né? Primeiro, com a inteligência artificial e com a automação, num primeiro momento, você pensa que o mercado de trabalho vai ser enxugado de uma forma nunca antes imaginada. Mas, pelo outro lado, você vê das novas oportunidades de novas profissões, né? Isso compensa. Quer dizer, em termos numéricos, né? Nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas hoje, que tendem a aumentar, né? Em que 4 ou 5 slides já dizem, não vai ter mais motorista, não vai haver mais médicos na escala que a gente tem, a inteligência artificial provavelmente substitua os milhões de advogados que existem hoje. O ilustrador vai ter que se repensar, ou ele não vai ser mais ilustrador. A minha pergunta, em termos humanísticos, é esse, quer dizer, quem vai comprar uns NFTs? Quem vai usufruir dessa tecnologia toda? Esse é o primeiro, uma primeira provocação, uma primeira pergunta. A segunda é uma ansiedade que nós vivemos com a entrada da internet, né, do excesso de informação. É uma sensação que a gente carrega até hoje. A gente sempre pensa que está sabendo menos do que deveria, ou está absorvendo menos informação do que poderia absorver. Tamanha é a oferta dessa informação, mas você está colocando uma coisa a mais, né? Não só informação, como vida também, né? De que forma, que tipo de vida eu estou deixando de viver
no metaverso, nas novas tecnologias, nas novas possibilidades. Essas duas provocações eu queria que você pudesse falar alguma coisa sobre. Sobre emprego, Telodeno, nós temos dois conceitos. O primeiro, já existe um desemprego tecnológico. Nós já temos 4 ou 5 gerações que vão sofrer muito de um desemprego crônico. E não é culpa das pessoas, é culpa de um sistema que disse assim, faça uma universidade e você vai ter um belo de um emprego. E não era só a parte técnica, você tinha que ter feito outros desenvolvimentos, que é o pensamento crítico, que é aquilo que eu coloquei da Universidade de Tóquio. Né? Então, isso vai ser um problema muito sério. Isso já está acontecendo. Né? Eu e você moramos aqui na cidade de São Paulo, não sei vocês, mas o centro de São Paulo, que eu nasci lá, hoje é um lugar que eu continuo fazendo trabalho voluntário. É muito triste ver 20 mil pessoas, né, nas cracolândias que estão ali espalhadas. Aquelas pessoas, tem vários motivos que uma pessoa fica viciada, mas muitas delas que a gente trabalha com elas, assim, no trabalho voluntário, foi porque ficaram sem expectativa de vida. Porque é o que a gente chama de precariados, de minha vida é tão dura, eu acordo tão cedo, eu pego 2 horas de ônibus, um dia eu vou. E aí, infelizmente, alguns vão para drogas, outros vão para... Né? Mas, ao mesmo tempo, então isso é muito... A gente tem que cuidar daquelas pessoas. Agora, ao mesmo tempo, aqui no Brasil tem 20 milhões de empregos abertos sem ter como fazer as pessoas ocuparem. Se você pegar só em tecnologia da informação básica, tem entre 1,5 milhão e 2 milhões. Mas se você pegar o Nano, o Bio, o Neuro, o Green, o Digital Tech, tem 20 milhões de empregos. Só que a gente precisava ter cuidado dessas pessoas como a APP cuida num evento como esse, né? Como, enfim, nas faculdades que cuidam do futuro das pessoas, né? Mas muito mais do que na faculdade, você tem que cuidar desde a primeira infância. Então, vai ser um momento de ajuste, de muita turbulência, mas um momento de ajuste. E aí, para você desenvolver pessoas para essa nova era, tinha que ter cuidado desde a infância, que é assim, desenvolver o pensamento criativo, o pensamento de inteligência social, né? E aí, só para a gente falar, eu sou um otimista racional, mas tenho um pensamento crítico. Você não pode criar uma criança que diz para amigos meus professores com 9 anos de idade, meu pai paga o seu salário como professor. Então, isso você está criando uma pessoa que ela não é do século XXI, ela é do século XIV, da barbárie. Né? Então, a gente vai ter que repensar sobre isso. E aí a culpa não é da tecnologia, somos nós que estamos equivocados. Então, assim, para quem... Vamos pegar aqui, né, nossos três ali, todos os alunos que estão ali, vocês 5 que ficaram até o final, todos vocês... Posso assegurar para vocês. Não posso assegurar que vocês vão ter muito dinheiro na conta bancária, mas que vocês vão ter uma vida próspera como seres humanos, vocês estão. Porque vocês estão dando a coisa mais cara de um ser humano, que é o tempo de vocês. E no domingo ensolarado, de primavera, vocês podiam estar andando na Paulista, podiam estar dormindo, podiam estar namorando, podiam estar fazendo o que tem 20 coisas para fazer. Vocês optaram estar por aqui por nós. Então, eu acho que as pessoas na economia do conhecimento que optam por investir em conhecimento terão uma prosperidade, não estou falando financeira, mas uma prosperidade no final, o que conta não é só a conta bancária. Também é bom ter uma conta bancária boa, ter um carro bom, não vamos ser demagogos. Mas é bom também ser um bom ser humano. Certo? Respondi um pouquinho complexo, né? Você viu, Luiz? Por favor. Uma pergunta. Você vai levar lá? Você viu, isso aqui é um legado, né? Para a gente que está gravando isso, pessoal que está acompanhando a gente no canal lá da APP, caraca, meu, né? É um legado para levar para a história, né? Não é só para quem está nos acompanhando aqui, mas para quem vai assistir isso aqui daqui a alguns dias, porque isso reverbera de tal maneira, né, que a gente ganha uma escala homérica nos canais da APP. Vamos à nossa pergunta. Por onde você indicaria começar? Porque eu estou no 2º semestre de publicidade e propaganda e ainda é tudo novo. Você falou, deu um start na minha cabeça, mas por onde você começaria? Você já começou, você já está aqui hoje. Então, depois que acabar o evento, vem aqui fazer amizade com essas pessoas que estão aqui nas primeiras fileiras, com eles aqui. Né? Eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma menina, alguns dias atrás, falando assim, eu estou te adicionando no LinkedIn, espero que você aceite, porque eu vou assistir você lá na APP. E aí eu soube que ela fez com todo mundo que vai palestrar. A coisa mais importante nesse momento, asseguro para você, é o seu networking. E aproveite, você tem ali um Cannes aqui, deve ter mais aqui, mas Toledano, uma pessoa que fez história em todas as agências que passou, tem a dele, faça amizade com ele, faça com o professor, com todos que estão aqui. E assim, esse é o momento de, com educação, não só com interesse, mas pedir as coisas, pedir dica, pedir para me ajudar. E a gente quer ajudar os mais jovens, sim, porque alguém um dia me ajudou. Alguém um dia ajudou eles, alguém um dia ajudou o Toledano, e a gente gosta de gente que fala assim, pô, me dá uma dica. Então, você já começou, faça a sua rede. E no mais, se eu pudesse te dar um conselho, eu prefiro muito mais a vida real do que a digital.
mas entre no metaverso para você entender as oportunidades que tem lá. Talvez até reforçar um pouquinho, eu acho que a questão de entrar numa universidade, você está iniciando, é fundamental para esse desenvolvimento, para você conhecer realmente quem está e como você pode atuar. Talvez há uns 5, 6 anos atrás, numa determinada aula, nós falamos em hiperinteligência, há 6 anos atrás, e nós estamos vivenciando isso hoje. Então, é legal, de repente, você ouvir uma coisa numa aula e dizer assim, peraí, isso não faz parte do dia a dia, não estamos hoje vivenciando isso, mas acredite, você vai vivenciar daqui a pouco. Então, é essa credibilidade que é importante você entrar na sala de aula e entender que alguém está conversando com você sobre um assunto, e esse assunto pode e vai fazer parte da sua vida. Isso é bacana. Eu acho que assim, o não pensar amanhã. Hoje, como é que eu pego aquilo que eu estou aprendendo aqui e põe no meu dia a dia hoje? A inteligência do aluno é olhar para um palestrante como o Gil, para os temas que a gente tem, o tráfego que a gente tem aqui, e que assim, quando eu me formar, eu vou ser um profissional desse. Você pode ser esse profissional hoje. Sim. Colocando isso em prática agora, né? Tendo a inteligência de olhar para isso e falar assim, como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Né? E tem pessoal esperando a gente lá numa cabine. E tem gente querendo almoçar também. A gente está afim lá do pessoal do AppCast.